Olá, você que acompanha a novena do Servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Chegamos ao quarto dia com o tema O Senhor está contigo. Que alegria começarmos já esse dia com essa certeza, que o Senhor está comigo, está com você, que nos acompanha na nossa vida, na nossa história. Estamos rezando pela fase final do processo de beatificação do Padre Léo, a missa que irá acontecer no dia 21 de junho, às 15 horas, aqui no Recanto de São João Batista. Um momento de muita alegria, de muita emoção. Um momento que você é convidada a participar conosco. Então, no decorrer da nossa novena, eu vou sempre deixar esse recadinho, esse lembrete. Vamos nos organizar, venha rezar conosco, venha participar desse momento único na história da igreja, na história da comunidade Betânia. Depois de 5 anos, a fase de investigação da vida do Padre Léo será encerrada, os documentos serão encaminhados para a causa dos santos no Vaticano, em Roma. Então nós temos essa alegria de viver esse momento como família Betânia, como igreja, e você faz parte dessa história. Quantas e quantas novenas você já chegou aqui e já rezou com a gente? Então, vamos utilizar esse meio de evangelização para nos unir ainda mais a esse momento tão importante. Quero lembrar também que nós rezamos pelas vocações em Betânia, para esse florescer de santas e novas vocações. Pedimos sempre também pelas famílias restauradas, como o Padre Léo nos estudou, pregou, né? Então nós precisamos ter famílias restauradas. Isso começa com o namoro santo, o noivado santo, com o casamento, dentro de todos os ritos do sacramento, que é tão importante do matrimônio. E aí depois também com a maternidade, com a paternidade. E tantos casais que já estão vivendo uma bela vida matrimonial, que querem gerar a vida, que querem ser pais e mães. Então, vamos rezar com profundidade para todos aqueles que desejam engravidar. Tenho recebido muitas mensagens de muitas mães que já perderam seus bebês ainda na gestação, de pessoas que estão tentando engravidar, a luta que é, né? Eu que sou mãe de primeira viagem, o Samuel já está com 2 anos e 4 meses, eu vejo como é importante a gente rezar, já preparar o nosso coração antes mesmo de a gente receber eles no nosso ventre. Então, vamos rezar por isso, vamos rezar por eles, por esses bebês que têm lutado tanto pela vida também. E agora iniciemos com oração de intercessão ao Padre Léo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e bendizemos porque nos criastes por amor, e em teu Filho Jesus salvastes o mundo, e no poder do Espírito Santo restauras o homem e a mulher. Nós te louvamos e te bendizemos pelo teu servo Padre Léo, que chamastes à vida e ao sacerdócio para ser instrumento do teu amor no mundo. Com sua missão, descobrimos que tu és um Deus amoroso e alegre, e que sempre nos envolves em tua misericórdia. Com ele, muitos cristãos retornaram ao caminho da conversão, da restauração e da cura interior. Pelo seu testemunho de fé, muitos casais e milhares de pessoas se dispuseram a buscar as coisas do alto por meio da perseverança na fé. No teu abraço acolhedor, muitos filhos e filhas, desfigurados pela dependência química e pela marginalização, foram acolhidos como o próprio Cristo na comunidade Betânia. Assim nós os pedimos, pela intercessão do teu servo Padre Léo de Betânia, a graça que tanto almejamos. Amém. E agora vamos refletir a passagem bíblica que está em Josué 1, versículos do 7 ao 9, que diz assim: Tem ânimo, pois, e sê corajoso para cuidadosamente observar toda a lei de Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras desse livro da lei. Medita-o de dia e de noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedida. Isto é uma ordem. Sê firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E agora nós vamos ouvir o que o Padre Léo nos diz sobre essa passagem. Que maravilha
Releia muitas vezes esses 3 versículos da abertura do livro de Josué. Tudo que Josué conquistou e com ele o povo de Deus está condensado nesses 3 versículos. Reveja as palavras: ânimo, coragem, cuidado, lei, felicidade, firmeza e a certeza que o Senhor está sempre conosco. Ser firme e corajoso. Esta é uma lei fundamental para cada um de nós. Ser firme significa sarado. Firmeza é uma ordem de cura. Deus não quer um povo doente. Coragem, a força do coração, é a força que age no e pelo coração, a força que brota do coração. Sem essas duas atitudes, ninguém chegará a experimentar a graça da cura interior. Essas, então, palavras do servo de Deus, Padre Léo. Essa é uma passagem muito conhecida, porque é o momento em que Josué assume, o seu ministério. Ele assume o povo que Moisés era de responsabilidade de Moisés. E agora já está nessa palavra, que ele vai ser bem sucedido em tudo que ele fizer. Porém, ele precisa seguir essa ordem. Ele precisa ser firme e corajoso, porque sempre que assumimos uma missão, uma responsabilidade, também vem os desafios. E vem os desafios no casamento, com o filho, com a filha, no trabalho, com os pais, com os irmãos, a nossa convivência entre amigos. Essa é uma certeza. A gente já meditou sobre a batalha espiritual, e aqui novamente é uma palavra de fortaleza que nos diz: bom, você é filho e herdeiro de Deus. Você vai enfrentar batalhas. Eu vou estar contigo. Vou segurar a tua mão. E aí você vai ter a certeza que eu estou contigo. É sobre isso, esse dia dessa novena. Porque, como diz o Padre Léo aqui, a palavra vai nos dar a lei, aquilo que nós devemos seguir. E por isso nós precisamos ter ânimo, coragem, força, determinação e tantas outras palavras que a gente poderia trazer aqui. Mas, quando a gente se propõe a viver aquilo que Deus quer na nossa história, que confia nessa palavra, a gente se abre para a cura interior, e aí nós vamos vivendo experiências maravilhosas. Porque, como disse o Padre Léo, Deus não quer um povo doente. A cura interior tem essa beleza de nos mostrar que nós voltamos a viver, que nós saímos da tumba, que nós vamos deixando para trás aquilo que nos doía, que era ferida, aquilo que nós rezamos ontem, lembra? Então nós temos essa capacidade de contar com Jesus, contar com o Espírito Santo, para que à medida que a gente vai caminhando com Ele, a gente vai tendo a certeza que Ele está conosco, que Ele vai nos guiando. Mas nós não podemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque nós temos uma lei, nós temos um fundamento. Então, nos diz aqui a palavra, voltando lá para o texto bíblico: não te afastes nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Medita-o de dia e de noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isso também diz respeito àquela vontade própria que a gente tem muitas vezes de lutar sozinho, de ir sozinho, de esquecer de Jesus, de esquecer que Jesus já sabe o que é melhor para nós. Mas, de novo, Ele nos dá liberdade. Quando Ele bateu na nossa porta, lá no segundo dia, Ele diz que a gente vai cear com Ele, que a gente vai ter oportunidade. Mas muitas vezes a gente fecha a porta ou a gente fica atrás da porta emperrando para que Ele não entre na nossa história. Então, nesse dia, nós temos essa alegria de ter a certeza que Ele está conosco e que Ele vai prosperar tudo que a gente fizer, mas de acordo com a vontade dEle, aquilo que for para nossa salvação, aquilo que for o melhor para nós. Nós nunca recebemos aquilo que nós queremos se aquilo não for vontade do Senhor para nós. E a gente precisa ter essa certeza. Deus nos concede aquilo que é oportuno, que é bom e que é para cada um de nós. E aí, quando nós recebemos a graça, nós sabemos que não foi nosso mérito, mas que foi uma concessão do Senhor. Então, nesse momento, eu vou convidar você a fechar os seus olhos para que nós juntos possamos rezar essa novena nesse dia e pedir
para que a gente não se desvie nem da direita nem para a esquerda, porque a gente precisa perseverar e ficar com o Senhor. Então vá fechando os seus olhos, vá tranquilizando o seu coração, a sua mente e vá rezando do seu jeito, vá apresentando aquilo que está no seu coração. Mas sobretudo vá ouvindo essas palavras, porque Jesus vai estando ao nosso lado. Jesus, nesse momento nós te pedimos, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, para que possamos ver, ouvir e pensar conforme a tua vontade e os teus desejos para a nossa vida. Nós estamos cansados, sofridos, exaustos, Senhor, de caminhar sozinhos, sem sentido. Restaura, Senhor, os corações, as mentes daqueles que já perderam o sentido da vida. E quantos, Senhor, têm perdido o sentido da vida? Quantos estão em depressão, em crise de ansiedade, estresse, síndrome do pânico e tantos nomes que nos vêm hoje na mente e que estão na internet também, disponíveis para que a gente saiba um pouquinho mais. Burnout também, Senhor, por conta do excesso de trabalho. Senhor, vem restaurar neste dia, neste momento, todos aqueles que estão cansados, deprimidos, Senhor, aqueles que se sentem humilhados, esquecidos. Vem, Senhor, ao teu encontro. Mostra, Senhor Jesus, a tua face para cada um, para cada uma. Senhor, mostra que tu tem planos, que tu tem projetos. Mostra, Senhor, que apesar de estarem passando por um deserto, por um momento de dificuldade, tu podes, Senhor, mudar. E quando eu digo mudar, é mudar sim, mudar tudo, transformar, Senhor. Vamos pedindo a Jesus que nós tenhamos a graça de acreditar no poder que Ele tem na nossa vida, na nossa história. Que Ele tudo pode. Tira, Senhor, essas nossas certezas que são humanas, que são mundanas, Senhor, que nos afastam de Ti. Neste dia dessa novena, nós queremos ficar contigo, Senhor, fica comigo. Nós sempre repetimos essa oração, sempre fazemos referência aos discípulos de Emaús, mas é muito necessária, Senhor. Tu não morreste, tu estás vivo. Tu envias o teu Espírito Santo a sempre aqueles que pedem e que querem viver essa experiência. Então, neste dia, neste momento, Senhor, envia todos aqueles que estão clamando a tua presença. Cura, restaura, liberta, traz para fora, traz para a vida, Senhor. Que eles possam assumir com responsabilidade a missão, a vocação que tu mesmo concedeste a cada um, a cada uma, Senhor. Que eles não se sintam enfraquecidos, perdidos. Que eles honrem essa palavra, Senhor. Conceda coragem, força, direção, Senhor. Essa palavra, direção. Responda, Senhor, tu mesmo aquilo que eles precisam. Não dê a oportunidade que outras pessoas falem em teu nome, Senhor. Tu mesmo fala. Fale ao coração de cada um, de cada um. E aos poucos nós vamos sentindo essa presença que acalma, que traz choro de libertação, choro de cura, que vai nos dando a clareza de como agir, quem agir, como diferenciar as pessoas que são do Senhor na nossa vida e na nossa história. Não nos deixe, Senhor, nos afastar nem para a direita nem para a esquerda. Queremos permanecer contigo, Jesus. Impeça-nos, Senhor, de agir conforme a nossa vontade, sem te consultar, Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E neste momento nós vamos fazer a oração da palavra, para que tudo isso caia como semente em terra boa. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos porque nos deste nosso Filho e Senhor nosso Jesus Cristo, e por meio dele nos adotastes como filhos amados. Te pedimos hoje que faça crescer em nós o dom do vosso amor, que sejamos curados de todo tipo de rejeição e falta de amor. Acolhe nossa fraqueza e faz de nós, homens e mulheres, capazes de amar os nossos irmãos, de modo especial os mais necessitados. Cure toda raiz de pecado que existe em cada um de nós e nos dê a vossa paz. Acalme o nosso coração cansado e sofrido e dá-nos um coração semelhante ao vosso. Amém. Vamos nesse momento rezar pela beatificação do Padre Léo, lembrando que nós já estamos com essa camiseta para a missa de encerramento com o tema Santidade é o fruto da superação. Uma mensagem que o Padre Léo nos deixa com o seu legado, com a sua obra, com o seu testemunho de fé. E agora então vamos colocar todas as nossas intenções com fé diante do Padre Léo. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e acolhimento aos mais necessitados,
Tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós os pedimos. Cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Vamos rezar por essa experiência de cura interior, por essas respostas de direção, para quem precisa de um trabalho, para quem deseja estudar, retomar seus estudos, para quem está iniciando seus projetos de trabalho, suas empresas, para que o Senhor abençoe e para que essa palavra seja verdade, luz e direção na sua história. Rezemos também por todos os seus pedidos, por todos aqueles que sofrem neste dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedei por nós. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedei por nós. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedei por nós. Muito, muito obrigado porque rezamos, porque estamos unidos nessa trilha de cura interior. Compartilhe esse dia com mais algum amigo, algum familiar. Entre no nosso YouTube, curta também nosso canal, veja mais materiais que estão lá e sempre nos ajude a divulgar o carisma de Betânia e o testemunho de vida do Padre Léo. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.